Bom dia, pessoal! É natural que a gente espere dos jovens energia, vitalidade, alegria. Mas quando a depressão entra em cena, esse brilho todo apaga. Ter depressão é como ser um prisioneiro. Tira toda a felicidade que você já viu no mundo. É o drama de milhares de famílias, de mães que lutam pelos seus filhos. Eu quero meu filho forte, eu quero meu filho preparado. Eu quero que ele sinta vontade de lutar. E você diria que uma jovem cantora que realizou o sonho de ser uma artista internacional pode ficar deprimida? Pode. Anitta recebeu o bem-estar, dançou com Mari Ferrão e abriu seu coração. Ela é puro poder. Destemida, ousada, abusada. Anitta aprendeu espanhol sozinha, lendo e ouvindo música. Já faz sucesso em toda a América Latina. E hoje marcou um encontro com o bem-estar. Maravilha, gente. Bem-estar foi convidado para fazer uma aula com nada mais, nada menos que Anitta. Pois é, né, gente? De manhãzinha, fazendo exercício. É uma aula de reggaeton com fãs colombianas, mexicanas e brasileiras. Atividade física na sua vida, qual que é a importância? Então, é importante pra mim porque eu tô sempre trabalhando, né, com isso. Eu tenho que dançar praticamente todo dia. Preciso fazer uns exercícios de preparação para receber toda essa carga de trabalho que eu coloco na minha vida. Mas nem todo o rebolado, nem toda a ginga foram suficientes para livrar a Anitta de uma depressão. Tive a primeira vez depressão quando eu tinha, bem no início, assim, da minha carreira, tinha acho que uns 18 anos. E sempre que eu ficava muito mal, eu achava que tinha um motivo. Ah, não, é porque o povo tá falando mal de mim. Ah, não, é porque não sei o que deu errado. Ah, não, é porque não sei o que lá. E sempre com essa ansiedade. Até que quando veio Vai Malandra, que tudo deu muito certo e começou tudo... Enfim, não tinha nada para eu reclamar. E eu ainda assim não estava feliz, aí eu comecei... Aí acendeu a minha luzinha. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Era bem difícil de sair de casa, era bem difícil de levantar da cama. Eu não estava conseguindo atender as pessoas no camarim, assim, atender os fãs. Anitta deu uma desacelerada em alguns projetos e foi procurar tratamento. Tá tomando antidepressivo. Consegui encontrar um remédio assim que não me dá nenhum efeito e que tá super funcionando pra mim. Tirei um pouco de trabalho, né? Fui cancelando alguns compromissos o quanto dava pra poder ter um tempo pra mim, viajar, descansar. Então é uma coisa que a gente tem que ficar cuidando sempre. Não é só porque você tá bem agora que você tem que esquecer de olhar pra você. Não. Até hoje mesmo eu tô numa pegada super pesada de trabalho. Eu amo trabalhar. Mas, por exemplo, essa semana eu estava trabalhando muito, fiquei bem cansada e falei, cara, vou cancelar porque eu preciso ter um momentinho pra mim. Mas por que será que a depressão chegou num momento de tanto sucesso? O estímulo dessa competitividade faz a gente ficar com muita pressão na nossa cabeça e a gente mesmo vai entrando num ciclo vicioso que vai criando esse nosso buraco e quando a gente vê, a gente já tá lá. Ela também enfrentou aquela cobrança pelo corpo perfeito. Eu ficava muito nessa noia, acho que foi um dos motivos de eu ter entrado numa deprê total, é que eu nunca estava feliz com o meu corpo. Eu ficava ótima, barriga chapada, tudo incrível, só que a celulite estava lá e virava uma coisa muito frustrante pra mim, de eu ficar lutando contra elas e elas não saíam do meu corpo nunca. E um dia que eu falei assim, chega, vou mostrar, eu tenho celulite, tá tudo bem, gostou, não gostou. E hoje em dia eu ando com elas, eu não tô nem aí, se alguém falar, eu falo, tá tudo bem, amor, eu tenho várias outras coisas que compensam, tá tudo maravilhoso. O desafio da autoaceitação inspirou a Anitta a lançar Goals, um novo clipe em inglês. É uma letra super autoestima pra cima, autoconfiança, que fala sobre você se amar, sobre você ver os pontos positivos que você tem dentro de você. Muito
legal, né? Ela se abrir para falar sobre tudo isso. E essa música traz esse tema da autoestima. Será que ele é um dos gatilhos para despertar a depressão, a falta de autoestima, né? 2 psiquiatras estão aqui com a gente, consultor do bem-estar, doutor Daniel Barros, e também a doutora Sheila Caetano, que é psiquiatra da infância e da adolescência. E eles vão ajudar a gente a falar sobre esse assunto. Pode ser isso? Pode ser, doutor Daniel, a falta de autoestima, o primeiro gatilho para depressão? Pode ser um deles, assim. Aliás, a entrevista da Anitta é sensacional. Eu virei fã da Anitta agora. Muito, tem tudo ali, ó. Falou de autoestima, falou de cobrança, falou de corpo. Nunca tá suficiente. Isso que a gente precisa entender. A gente sempre vai querer mais. Você chegou lá, você quer acolar. Então, a gente tem que botar um freio. E caiu a ficha para ela, felizmente. Falou que tá tomando antidepressivo, então não tem problema nenhum, tá funcionando bem. E é isso, a gente tem que botar um freio, saber parar, saber onde que a gente chegou e valorizar o que a gente já tem. A gente só fica olhando para frente, e isso pode ser, sim, um grande motivo de depressão. Doutora Sheila, e quais são os principais fatores de risco, o assunto nosso de hoje, na adolescência, da depressão na adolescência? Tá. Um fator muito atual é o bullying. Tanto a criança sofrer o bullying, então ela ter a autoestima diminuída, ela ser humilhada publicamente, quanto também a criança irritada, que pode estar deprimida, é aquela que vai descontar a irritação no bullying, fazendo mal para outra criança. A violência, tanto a violência que a criança sofre, física, psicologicamente, um assalto, quanto a violência que ela presencia. Então, briga violência de pai e mãe, por exemplo? Briga de pai e mãe, violência doméstica, A gente está vendo no telão aí, a senhora está falando, estão aparecendo aí os genética sintomas. é muito importante, então quanto mais pessoas na família com depressão, maior o risco dessa criança ter depressão. Dormir pouco, que também é uma questão muito atual, ficar muito tempo na tela, no celular, no tablet. E isso também, o sono é o período que a gente regula todos os neurotransmissores, E principalmente na adolescência o uso de drogas, A maconha, a cocaína, o êxtase tem um efeito muito nocivo para aquele cérebro em desenvolvimento, especialmente para aquele cérebro que não maturou, que não se formou. Agora, como reconhecer os sinais de que uma criança ou um adolescente estão deprimidos? Vamos falar sobre isso no último capítulo da nossa série Depressão. Precisamos falar sobre isso. Janeiro de 2016. Uma enchente arrasou a cidade de Lençóis Paulista. Uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. O que você viu nesse dia da enchente? Sofrimento. Todo mundo que perdeu casa, perdeu tudo que tinha na vida. A casa do Luiz Otávio também foi atingida. Logo depois, a avó, com quem ele mora, ficou doente. Como é que você se sentia? Impotente. Totalmente impotente. Eu sentia que eu só piorava tudo. Não tinha nada que eu podia fazer para ajudar. Aos 14 anos, o Luiz Otávio conheceu a depressão. Ter depressão é como ser um prisioneiro. Tiro toda aflorado. E esses sintomas muitas vezes são confundidos com a adolescência, os sintomas da adolescência normal. Só que os pais precisam de perceber quando passa da normalidade ou quando gera um sofrimento ou um prejuízo social e emocional para esse adolescente. Esse é o gatilho para a gente entender que esse adolescente está em risco ou que ele realmente está com um quadro de depressão. Então, ao mesmo tempo que eu me senti morrendo também na sensação de perder o meu filho, eu me senti assim, sabe, tendo que correr e contra o tempo e contra até a vontade dele. E aí você tem que tirar força, não sei de onde, pra resgatar ele, tentar resgatar ele. Essa é uma luta de um número cada vez maior de famílias. A Organização Mundial da Saúde alertou que a depressão na adolescência e também na infância está aumentando. Então, essas crianças que são, por exemplo, sujeitas ao estresse tóxico na infância, que são as adversidades, como, por exemplo, abuso físico, abuso verbal, exigências aumentadas na infância, falta de presença qualitativa dos pais, tudo isso vai predispor essa criança a desencadear a tendência genética à depressão.
Nas crianças, os sintomas são mais variados do que nos adultos e podem se confundir com outros problemas. Ela pode apresentar irritabilidade, agitação, que pode ser confundido como transtorno de hiperatividade, ter medo de dormir sozinha, muitos pesadelos, terror noturno. Pode ser criança que não quer ir para a escola mais, de um dia para o outro, ou que, na verdade, piora o desempenho escolar. E muitas delas têm queixas somáticas, que é dor de cabeça, dor abdominal, náuseas. As consequências disso tudo podem ser bem duradouras, porque a depressão na criança prejudica as conexões no cérebro, numa fase fundamental do desenvolvimento. Eu preciso, igual uma casa, eu formo a arquitetura básica primeiro para depois ir construindo o que eu quero mais para frente. Então, numa época que eu tenho que formar conexões para ir desenvolvendo na área da inteligência, das funções executivas, que é atenção, foco, disciplina, o equilíbrio emocional, inteligência emocional, o interesse pelos estudos, o interesse pelo trabalho. Então, se a gente perdeu esse período ideal, essa criança vai ter problemas ao longo da vida inteira. Crianças e adolescentes com depressão também devem fazer terapia e, se for necessário, tomar antidepressivos, como Luiz Otávio fez. Ele tentou algumas medicações até achar melhor para ele e, além disso, também toma remédio para dormir. Fazendo terapia e visitando médicos e conversando, eu percebi que tem muito mais jeitos de conseguir o que eu quero e que eu sou muito mais capaz do que eu sempre achei na minha vida. Hoje o Luiz Otávio está com 17 anos e cheio de sonhos. Quer fazer faculdade de música. Hoje eu tenho uma força que antes eu não tinha. Eu quero meu filho forte, eu quero meu filho preparado. Eu quero que ele sinta vontade de lutar. Vamos lá, Luiz Otávio. Bacana isso, né? Autoconfiança. E para a gente entender melhor essa doença, precisa a gente entender também, doutor, a plasticidade do cérebro em cada momento da vida, né? É isso aí. Nós temos 3 exemplos aqui para a gente poder entender melhor. A criança tem um cérebro muito mais flexível, né? Assim, as conexões estão sendo formadas, isso deixa ela um pouco mais vulnerável, às vezes, para os problemas, mas, ao mesmo tempo, ela pode melhorar mais rápido, às vezes com intervenções na família, com intervenções no ambiente. Bem maleável. Ela pode melhorar, é bem maleável. E isso lógico, vai diminuindo com o tempo. O adolescente, ele ainda tem um cérebro bem flexível, mas já talvez não tão flexível quanto o da criança. Mas ainda responde bastante bem e bastante rápido, às vezes mais rápido até do que os adultos, eles conseguem melhorar. Percebe ainda alguma flexibilidade, né? Agora, adulto é aqui, ó. É cabeça dura, né? Aí o que foi, já foi. Aí não, é lógico que o adulto melhora, o adulto se trata e pode melhorar. Enfim, a gente sabe que melhora bastante mesmo. A depressão é uma doença que muitas vezes tem cura, mas com menos flexibilidade. Aí talvez possa até dar um pouquinho mais de trabalho para melhorar. Agora, a doutora Sheila, a doutora Lubiana falou bem na reportagem da Michele Loreto a respeito de alguns sintomas, né, que ajudam a gente a identificar se as crianças e adolescentes estão com depressão. Mas é interessante a gente perceber, a gente tem uma amarelinha aqui para falar sobre isso, que a cada fase esses sintomas podem mudar, né? Sim, sim. Começando ali, entre 2 e 5 anos, o que as mães e os pais podem observar? 2, 5 anos, geralmente o quadro depressivo ele é por exclusão de não ser outra doença, porque o que aparece são mais sintomas somáticos. Dor, cansaço, não está comendo, não está dormindo bem. Aí você investiga várias outras doenças, aí você percebe que não tem problema de câncer, de anemia, nada disso, e a criança está muito triste, com muita dificuldade. Aí a gente pensa na depressão. Já com 5, 7 anos, a criança começa a falar dos sentimentos. Então, ela começa a dizer que está sentindo um aperto no peito, está sentindo uma tristeza, que tem um mal-estar que ela não sabe como, tem um medo muito grande e vem a vontade de ficar protegida, né? Porque esse medo não sabe de onde ficar grudado com o papai e mamãe. Então, nesse momento, começa a não querer ir para a escola. Tem uma pergunta na internet a respeito da próxima fase, de 8 a 12 anos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Paula. Meu filho de 12 anos não quer sair para passear em parques, não gosta de esporte, só gosta de celular. Tá com muito sono também. Essa falta de vontade me assusta. Pode ser sintoma de depressão?
Boa pergunta, Paula. Pode? Sim. A depressão a gente vê muito pela mudança de humor, ou seja, de como eu estou me sentindo ao longo do tempo, eu estar mais triste, irritado, e tem muito a ver com o prazer, com as coisas que eu gosto de fazer não me dão mais prazer. Então, era super divertido ir no parque com a minha mãe, agora já não quero mais ir. Não acho mais divertido brincar com meus amigos, fazer uma lição de uma matéria que eu gostava. Então, essa falta de prazer no que antes dava prazer, né? Ir no skate, jogar futebol, isso é um sinal muitíssimo importante. E o ideal é a Paula levá-lo até um psiquiatra? O ideal é ela junto com ele, que é assim que a gente consegue muitas vezes, né? A criança fala, eu não tenho problema, não quero ir. É junto com ele procurar um profissional da saúde, né? Um psiquiatra, um psicólogo, que consiga conversar com ele e ver se realmente o que está havendo é um quadro depressivo ou é alguma outra questão acontecendo naquele momento. Doutor Daniel, e chegando aqui nessa fase mais próxima da fase adulta, aí a gente já tem uma outra situação. O pensamento abstrato começa a ser mais desenvolvido e o adolescente começa a conseguir falar um pouco melhor, né? Que está se sentindo triste, vai se aproximando aí um pouco da melancolia e etc. Mas tem uma surpresa aí, né? Às vezes o pai fica esperando que o adolescente fique... E a gente tem uma caixinha aqui. A surpresa daqui, né? Não, esse adolescente, ele tá rebelde. Ele não tá deprimido, porque a gente fica pensando que a depressão vai ser só apatia. Sim. Né? Então, ele tá com energia, ele tá jogando bola, mas ele tá muito rebelde, ele tá brigando. É porque na adolescência não é infrequente que o sintoma de depressão seja... Pode apertar? Irritação. E a gente não espera isso. Fala, mas ele tá briguento, ele tá só irritado, ele só quer discutir comigo. É porque, muitas vezes na adolescência, o sintoma não é a tristeza, mas é a irritação. A gente tem que ficar atento com isso. Mudança de padrão. Porque o adolescente, ele pode ser um pouco irritado mesmo, né? Da adolescência é um pouco assim, mas... Não, ele está mais irritado do que o comum, está brigando demais. Pode ser sintoma de depressão. E criança, gente, pode tomar remédio para depressão? A gente vai voltar já com essa resposta, não sai daí. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Estamos falando sobre depressão e a depressão pode ser um obstáculo para emagrecer. Alguns participantes do Bem Verão estão passando por isso. Vamos ver, Anderson Frigo vai mostrar pra gente. O corpo precisava mudar, mas a cabeça não conseguia. Você não tem força suficiente para agir, para fazer, para tomar uma atitude de ir e fazer. Sempre pensando que acabe logo, tomara que acabe logo o dia, para me deitar logo, para me ficar quietinha no meu canto, né? Estava bem frustrado já com a vida, já. Eu já não via mais rumo para mim. Quando entraram no projeto Bem Verão, Você não aceita, você nega que não, eu só tô triste, eu só tô com vontade de chorar hoje, mas é por saudade. A pessoa com depressão tem mais dificuldade em emagrecer. É que no organismo existe uma certa conversa, um diálogo entre a gordura e o cérebro. Essa conversa é assim: a secreção de hormônios por parte do tecido adiposo, da gordura, diz para o cérebro se ele deve trabalhar para a perda de peso ou não. Era assim com a Adriana. Comia pouco, fazia atividade física e mesmo com tudo isso o resultado não vinha. Mas tinha alguma coisa, parece que retendo, né? A minha gordura não estava conseguindo eliminar. Foi só quando ela começou a tratar a depressão que o ponteiro da balança despencou. Depois de muitas conversas com a nossa psicóloga, daí eu entrei com a medicação e a coisa fluiu. É muito importante que para tratar a depressão, trate também o peso, que a pessoa perca peso para influenciar beneficamente o tratamento da depressão. O Matheus e a Cíntia também tomam antidepressivos e fazem terapia. Eu tenho sentido melhoras, mas ainda está num passo bem lento. Durante o projeto eu tive assim, uma sensação assim de já chega, isso aqui não está dando certo, não está melhorando, mas foi uma sensação passageira.
E no Bem Verão, eles descobriram que a própria atividade física produz substâncias que trazem bem-estar e assim combatem a depressão. Você acorda mais disposta, com vontade de fazer as coisas. Movimento, né, doutor Daniel? Aquela velha pergunta, é a obesidade que provoca a depressão ou é a depressão que acabou provocando a obesidade? As duas coisas estão associadas, né? Isso é muito importante a gente saber, porque aí a gente precisa tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta só focar em, vou emagrecer que aí eu vou melhorar a depressão, ou vou tratar a depressão que eu emagreço. Não, tem que tratar as duas coisas e combater os dois ao mesmo tempo, porque isso aumenta muito a chance de sucesso. E a atividade física realmente pode ser um aliado para proteger as pessoas de terem episódios de depressão? Sim, atividade física, alimentação saudável, dormir bem, que é o momento que o nosso cérebro se reorganiza, né? E então isso é o que me mantém saudável e que evita a depressão. A gente tem uma pergunta aqui, vamos ver quem mandou pra gente, a Bruna Henrique. Ela está dizendo, minha irmã teve a primeira crise depressiva aos 14 anos, hoje ela tem 18, não temos condições financeiras e não sabemos como cuidar dela. O que podemos fazer para ajudar? Bruna, a depressão é uma doença, né? Então tem que levar no médico, tem que levar no SUS, mas eu não sei se vai ter psiquiatra, vai pro médico. Porque, às vezes, um pediatra pode dar um atendimento inicial, o ginecologista, o clínico geral. O médico pode dar o atendimento inicial, se complicou, ele encaminha, ele tem os caminhos dentro do SUS para chegar até o psiquiatra, o nível secundário e terciário. Mas tá doente, vai pro médico. É como se fosse dor de garganta, qualquer coisa. Tem que procurar ajuda. E a Bruna já está ajudando, porque ela já mandou mensagem para a gente para começar a ajudar. Foi perfeito, Bruna. Tem mais uma dúvida aqui do nosso auditório virtual. A Melissa, falta de concentração, ansiedade, estresse, desânimo e medo são sinais de depressão? Melissa, a gente volta já para falar sobre isso, hein? G1 em 1 minuto. Olá pessoal, mais de 80% das vagas disponíveis no programa Mais Médicos já foram ocupadas. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 8.500 vagas e mais de 7.000 profissionais já escolheram onde vão trabalhar. As inscrições para o programa iam até este domingo, dia 25, mas por problemas no site foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. E o presidente eleito Jair Bolsonaro chegou agora de manhã a São Paulo para fazer exames pré-operatórios. A expectativa é que a data para a cirurgia em que ele vai retirar a bolsa de colostomia seja definida hoje. Bolsonaro deve ser diplomado presidente em dezembro, antes de fazer essa cirurgia. E hoje é a Black Friday, o G1 está acompanhando em tempo real a movimentação em todo o país, mas é bom lembrar dos direitos dos consumidores nessa história. Especialistas lembram, por exemplo, que o consumidor pode desistir de uma compra pela internet em até 7 dias. No G1, a gente reuniu esses e outros direitos, além de dicas para fazer as compras com segurança. Mari Fê. E é bom lembrar também, né, Cauê, que o mundo não termina na Black Friday. Não. É verdade. Chegava o carnaval e não chegava essa Black Friday, né, Cauê? Bom fazer as compras com responsabilidade, sem correria. Isso, beleza. Bom trabalho e bom final de semana. Até mais, Cauê. Tchau, tchau. Ô, Cauê. Bom, tinha aquela pergunta, né? Antes do intervalo, a Melissa perguntou, olha só, falta de concentração, ansiedade, estresse, desânimo, medo, seriam esses sinais da depressão? São coisas que normais, todo mundo tem um pouco disso. O sinal da depressão é quando isso está saindo do controle, quando está atrapalhando a sua vida, de fato pode ser depressão. E o que a gente sempre fala aqui, na dúvida, procura um médico. É melhor procurar e não precisar do que precisar e não procurar. Doutora Sheila, e criança? A gente falou dos adolescentes, mas a gente queria saber também das crianças. Elas podem tomar antidepressivo? Podem. São antidepressivos que foram testados nessa faixa etária, para criança e para adolescente, até por ter um cérebro diferente aí na fase do desenvolvimento. Mas podem sim, em casos graves, na avaliação médica, precisando, principalmente se a criança está suicida ou se ela está com sintomas psicóticos, ou seja, fora da realidade, a indicação é que tome antidepressivo, porque o antidepressivo vai tratar a depressão, mas tem um efeito muito protetor contra o suicídio.
Tem uma maturação do cérebro que vai acontecendo, né, doutor Daniel? Ali entre 5 e 6 anos, a gente está vendo aí essa questão da serotonina. Os neurotransmissores, eles vão amadurecendo em fases, né? O cérebro vai amadurecendo em fases, mas primeiro a serotonina, com 5, 6 anos, o sistema vai sendo amadurecido, depois vem a noradrenalina, que é no final da adolescência, que acaba completando aí esse amadurecimento, e por último a dopamina, que vai marcar importância, vai marcar até uma questão de concentração e autocontrole, que aí é realmente só quando a gente fica adulto que a gente está pronto nessa parte. A gente tem mais uma dúvida aí, doutor Daniel, uma dúvida da internet. Vamos ver, a Vanessa tem 17 anos, tenho depressão. Meus pais não acreditam, dizem que é frescura. É uma dúvida muito comum também, né, doutor? É um problema comum, Vanessa, porque a gente acha que a alma ela não pode adoecer, né? E o cérebro é um órgão, o cérebro adoece, como o rim, como o coração, qualquer órgão pode adoecer e aí pode ter várias doenças, a depressão é uma delas. Eu acho que levar informação, seus pais não estão mal intencionados, eles só estão mal informados. Se levar informações, mostra esse programa para eles, eles vão entender um pouco melhor e a informação é o melhor remédio contra o preconceito. Muito bem, muito obrigado, doutor Daniel, muito obrigado, doutora. Gente, hoje foi o último episódio dessa super série sobre a depressão. Muitas pessoas abriram o coração, vieram a público contar histórias que muita gente prefere esconder. Quando perguntávamos para essas pessoas por que você vai dar esse depoimento na televisão, todas elas responderam a mesma coisa. Porque precisamos falar sobre isso. E agora elas têm uma mensagem final para a gente. Um bom fim de semana, tudo de bom. Até segunda-feira, se cuida. Nessa jornada para entender a depressão, nós conhecemos pessoas que acharam que essa dor da alma nunca ia passar. Mas com a ajuda que receberam, estão saindo dessa muito melhores. Estar aqui, assim, é mais uma vitória. Você começa a se enxergar. Você começa a enxergar as coisas com brilho, com cor, a sua vida. Tem tanto para descobrir ainda sobre mim mesma e aprender comigo e com esse processo. É uma coisa que eu faço é nunca esquecer disso, porque eu acho que isso me mudou muito para o que eu sou hoje. Então eu acho que as pessoas não devem sentir medo nem vergonha de dizer que estão com depressão. Quando a gente não quer se entregar, quando a gente não se entrega, a gente consegue sair sim. Foi difícil, mas eu consegui. Eu sou prova viva disso. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão